Quando você pensa em X-Men, a palavra X-Men, o supergrupo X-Men, quem são os primeiros mutantes, quem são os primeiros super-heróis que vem à sua mente? É muito interessante isso, né? Queria inclusive que você deixasse aqui nos comentários. Eu, sempre, durante muito tempo, chegaram vários dos nomes que eu sempre acreditei que sempre fizeram parte da equipe. E a história de hoje do X-Men Sagas é justamente como surgiu a equipe mais popular de X-Men, os membros mais populares dos X-Men, como eles entraram para a equipe e como isso foi acontecer mais de 10 anos depois da equipe já existir. Foi numa revitalização e é o tema do nosso X-Men Sagas de hoje. X-Men, a segunda gênese. Olá, eu sou Inácio Santos, esse é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje, dia de X-Men Sagas, dia de contar histórias, de contar aventuras dos X-Men, arcos dos X-Men, importantes para a sua cronologia, que é o que a gente faz aqui aos finais de semana no canal. No meio da semana tem as biografias dos personagens na nossa playlist, X-Men Principais Personagens. Mas hoje o dia da saga dos X-Men, nós vamos a uma das sagas mais importantes dos mutantes. A saga que provavelmente trouxe para você aqueles que são os personagens que são a cara da equipe. A saga que trouxe Wolverine, Tempestade, Colossus, Noturno e muitos dos personagens que são até hoje os favoritos do pessoal. Então nós vamos contar essa história aqui hoje, né? É uma história que a gente já citou várias vezes porque ela é muito importante para o cânone de todos os X-Men que entraram durante essa história, de todos os X-Men que foram substituídos nessa história e que tem sido muito revisitada já há alguns anos, desde Gênesis Imortal, agora na fase do Hickman foi revisitada. Então a gente tem falado muito dela no canal e é melhor gravar esse vídeo antes que vocês tivessem spoiler demais de A Segunda Gênese. Espero que você goste do vídeo e vamos entrar agora na saga propriamente dita. E a nossa história começa como começaram tantas outras histórias dos X-Men nessa fase clássica e depois voltariam a acontecer na fase seguinte. Os X-Men foram procurar um mutante, foram tentar encontrar um mutante que o supercomputador cérebro do Professor X detectou. Numa ilha do Pacífico, um mutante muito poderoso até então não detectado. Aparece lá para o Professor X quando ele vai utilizar o cérebro e ele manda sua equipe, sua então equipe de X-Men. Os X-Men eram compostos de quase todos os seus membros originais, Ciclope, Jean Grey, Anjo e Homem de Gelo. O Fera nessa época estava com os Vingadores. E o irmão de Ciclope, Destrutor, né, o único irmão que o Ciclope sabia que existia na época, tinha sido encontrado pelos X-Men e agora fazia parte da equipe. E Lorna Dane, a Polaris, também tinha aparecido inicialmente como uma suposta filha de Magneto, que foi desmentido, né? Hoje nós sabemos a verdade, e também Salva de Magneto entrou para os X-Men. Essa equipe vai então até a ilha de Krakoa procurar o tal mutante detectado por Xavier no cérebro. E lá eles vão ser surpreendidos ao pousar, muito provavelmente pelo próprio mutante. A única pessoa que não vai ser capturada é Ciclope, Scott Summers, mas ele não sabe por quê, ele não sabe como se escapou, ele só sabe que voltou ao jato e chegou à Mansão X. Ele chega à Mansão Xavier sem seus poderes e sem seu visor. Mas enquanto ele tenta se explicar para o Professor X, seus poderes voltam, seus poderes estavam parcialmente drenados. Ele não sabe o porquê disso, mas eles voltam abruptamente. E é então que o Professor X vai entrar na mente de Ciclope e supostamente descobrir os fatos até o momento. Eu digo supostamente porque os fatos que o Professor X diz ter visto na mente de Scott Summers vão ser todos revistos durante o retcon e saga Gênesis Imortal, que também vai ter vídeo aqui no nosso canal, em breve. Bom, estando a par da captura dos demais X-Men e tendo apenas Ciclope à sua disposição, é hora do Professor X recorrer a outros mutantes. O Professor X tem uma lista de mutantes que ele já encontrou com o computador cérebro, que ele já tomou nota ao observar o cenário internacional, saber de aventuras e desventuras de pessoas que só poderiam ser mutantes, e também de personagens que foram encontrados por essa equipe de X-Men mesmo ao longo de suas aventuras, e que ele sabe que existem, sabe onde estão. Mas que antes dessa necessidade surgir, o Professor X achava
um imbróglio muito grande reuni-los, porque eram personagens, eram mutantes que estavam em países diferentes do mundo. Mas essa barreira vai ter que ser superada às pressas, porque os X-Men, a equipe anterior de X-Men, está lá, em Krakoa, prisioneira de um mutante desconhecido. E somente a velocidade do resgate pode garantir a sobrevivência dos X-Men. Assim, ao lado de Ciclope, o Professor X vai então buscar os icônicos membros que, em geral, são aqueles que você lembra quando é perguntado sobre quem são os X-Men. Então, na Alemanha, o Professor X impediria aí o linchamento de Kurt Wagner, o Noturno, e lhe ofereceria uma chance de ensinar a humanidade a aceitá-lo como ele é, o que realmente atraiu o Noturno aos X-Men. No Canadá, o Professor X encontraria o agente do Serviço Secreto Canadense, Wolverine, que já tinha feito sua primeira aparição em um arco da revista do Hulk, né, compreendida nos números 180, 181 e 182 da edição americana, que foi recentemente republicado no Brasil na Antologia do Wolverine, oficialmente a primeira aparição do personagem antes de Giant Size X-Men número 1, onde Wolverine enfrentou o Hulk. Isso é muito importante, hein, gente? E foi o que atraiu a atenção do Professor X. Banshee, que já, né, Sean Cassidy, agente da Interpol e super-herói irlandês, que já tinha tido seu contato com os X-Men em X-Men número 28, história de primeira aparição do Banshee, que inclusive foi republicada em Os Heróis Mais Poderosos da Marvel Banshee, uma republicação recente. Tempestade, que já tinha sido ladra no Cairo, que inclusive já tinha tentado bater a carteira do Professor X, né? Um fato que é introduzido posteriormente na cronologia, mas que é mostrado em Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, Professor X. Ela criança, então o Professor X sabia que ela estava lá, né? Ela estava no Cairo, agora está no Quênia, voltou para o Quênia, onde junto a uma tribo ela é adorada como deusa, eles acreditam que seus poderes mutantes são divinos. Shiro Yoshida, o Solaris, super-herói japonês, mutante que goza de grande prestígio no Japão, é o equivalente a um super-herói normal, ninguém o discrimina por ser mutante no Japão, que fez sua primeira aparição também em X-Men número 64, né? X-Men série original americana. E Colossus, Piotr Nikolaevich Rasputin, ou Peter Nicholas Rasputin, que também é uma forma americanizada do seu nome, que vai fazer sua primeira aparição nessa revista, junto com sua irmã Iliana Rasputin, que depois Rasputin, vai se tornar a tão popular magia dos Novos Mutantes, a gente já falou disso aqui, né? E que era um mutante soviético, porque na época dessa história existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e inclusive ele é convencido pelo Professor X a entrar para os X-Men com um argumento altamente altruísta. Como comunista, quando questionado sobre seus poderes, ele diz: meus poderes pertencem à Rússia, pertencem ao Estado, pertencem ao comunismo. E vai ser convencido pelo Professor X com o seguinte argumento altruísta: não, eles pertencem ao mundo, você deve ajudar todas as pessoas. E Pássaro Trovejante, John Proudstar, um índio Apache com super força, e que também vai ser convencido pelo Professor X, mas com um argumento já não tão nobre, né? O Professor X vai zombar dele, vai zombar de sua tradição Apache, de sua herança Apache, dizendo que eles não fazem jus mais, né? Eles não são os velhos Apaches, eles são covardes, para mexer com os brios do nosso Pássaro Trovejante e fazer ele assim aceitar a proposta do Professor X e integrar aquela que seria a terceira formação dos X-Men. E é com a terceira formação dos X-Men apresentada, reunida, recebendo ali seu traje de moléculas instáveis, né, desenvolvido por Reed Richards, os trajes que se adaptam aos poderes dos mutantes, aos seus corpos e às anatomias mais estranhas que eles possam manifestar durante o uso dos seus poderes, apesar disso não ser o caso de nenhum dos X-Men dessa formação, né? Em posse desses seus trajes de super-herói pela primeira vez, é que nós vamos entrar no segundo ato da história, que é o Mistério de Krakoa. E onde parte do que eu contei para vocês agora há pouco vai ser recontado aos X-Men, né? A missão, o nocaute da equipe, o retorno misterioso do Ciclope, tudo isso vai ser contado aos X-Men em flashback, para que eles entendam, esses novos X-Men, o que está acontecendo e quem eles devem salvar. E assim, devidamente informados, os X-Men vão ter um pequeno tempo, né, para se preparar e depois vão, a bordo do Pássaro Negro, se dirigir a Krakoa, Ilha Viva. Nessa saga, isso é muito especial, nessa saga, nesse momento da saga, isso não está aqui, mas foi inserido retroativamente, eu vou citar. Quando os X-Men dispersam, dão esse tempo para depois embarcarem e partirem para Krakoa, descobrir o que aconteceu aos X-Men, a segunda formação dos X-Men,
Wolverine, isso foi revelado no título mensal Wolverine Origem, que saía na revista do Wolverine mensal. Wolverine, sob controle de Romulus, que lhe fez lavagem cerebral e é capaz de lhe dar certos comandos, mesmo à distância, vai tentar matar o Professor X. Na verdade, ele não deixou os seus tempos no serviço secreto. Ele servia a Romulus no serviço secreto e foi para a Mansão X também a mando de Romulus. O Professor X vai conseguir libertar Wolverine desse condicionamento e vai fazer um pacto com ele de juntos terminarem de libertar Logan de todo o controle mental que ele sofreu, não só de Romulus, mas do Projeto Arma X, do Serviço Secreto Canadense, da Equipe X da CIA que ele fez parte antes. Né? E é isso que realmente vai fazer Wolverine ingressar nos X-Men de Xavier. Como eu disse, é um retcon. Se você compra o encadernado A Segunda Gênese, ou até a X-Men Classic original lá, que a Abril lançou contando essa história pela primeira vez pra gente em português, você não vai encontrar essa cena, tá? Essa cena é um interlúdio introduzido depois durante o arco Pecado original da revista Wolverine Origem e que no Brasil saiu na revista Wolverine Série 1 da Panini. Já sobre a ilha, a equipe então vai se dividir em duplas, né? Colossus e Tempestade vão formar uma dupla e vão sair do Pássaro Negro para explorar a ilha, levando em conta que Tempestade voa, né? Solaris e Noturno vão fazer o mesmo, também outra dupla com um voador. Banshee e Wolverine, idem a anterior, né? Então Banshee voa, Wolverine não, eles vão juntos. E Ciclope e Apache que vão aterçar o Pássaro Negro e vão começar a explorar a ilha também, cada um cobrindo uma região. E aí coisas estranhas vão acontecer, né? Eu inclusive me lembro bem dessa revista, porque para mim, né, para minha idade, a idade com a qual eu li a revista, parecia uma história de suspense, né? Começavam a acontecer coisas inexplicáveis. Então, primeiro, vários dos X-Men foram atacados nos lugares que chegaram de caranguejos gigantes que enfrentaram Wolverine e Banshee, a plantas, a pedras que voaram contra a tempestade, e você vê que a ilha toda é o inimigo. E surge, em determinado momento, mais adiante no caminho, que pode ser visto por todos eles, um templo. Esse templo é muito importante, porque em que pese que muitas coisas foram revisitadas e muita coisa foi revista na saga de Krakoa, na origem de Krakoa, eu acho que esse templo, inclusive, tem a ver com alguns dos eventos dessa nova fase do Jonathan Hickman, para vocês terem uma ideia. Mas os X-Men vão superando os obstáculos e caminhando em direção ao templo que não surgiu no meio da ilha à toa, deve ser o destino deles, né? E assim, quando chegam até lá, quando a equipe finalmente se reúne, os 8 X-Men se reúnem diante do templo, eles vão entrar juntos, vão romper a porta e lá, em seu interior, vão encontrar a outra formação dos X-Men e vão libertá-los. E é aí que eles vão ser postos a par de um segredo. De novo, supostamente, e eu quero que vocês lembrem bastante desses supostamente que eu estou citando aqui, porque eu vou voltar a isso lá quando a gente for falar de Gênese Mortal, viu, pessoal? Isso é muito importante. Bom, supostamente é o anjo que diz isso, né? Falando, mas por que você voltou, Ciclope? Você fala, como assim? Voltei a salvar vocês. Ele falou, não, mas você era uma isca. Você foi enviado para trazer mais mutantes. Você não entendeu ainda? Toda a ilha é o mutante que nós estávamos procurando. E ela se alimenta de mutantes. Então ela começou a se alimentar da gente e libertou você para trazer mais mutantes. Você fez o que ela queria ao trazer a nova formação dos X-Men para cá. E aí, nisso a própria ilha, como todo bom vilão, vai se revelar, vai assumir uma forma humanoide, vai fazer seu grande discurso de vilão e vai, na mente dos X-Men, mostrar sua origem, né? Outro ponto revisitado em Gênese Mortal. Eu cheguei a cogitar, inclusive, fazer um vídeo unindo as duas sagas, mas eu estou tentando me ater à publicação original e depois vou voltar a esses retcons quando falar de Gênese Mortal, tá, pessoal? Mas então, nesse momento ela conta a sua suposta origem, a sua então origem, né? Então Krakoa vai dizer na mente dos X-Men que essa inteligência coletiva que governa a ilha, que inclusive fala inglês, consegue dialogar com os X-Men, é fruto de experimentação nuclear feita na ilha. Então essa radiação toda produziu um único bioma inteligente, que bioma que já existia se tornou consciente e inteligente e agora sente fome. E o que alimenta a sua fome? DNA mutante, o fator X, o mesmo fator X que permeia a ilha, ela deve se nutrir disso
para isso deve manter mutantes vivos, né, e drená-los. E foi por isso que ela capturou a primeira equipe de X-Men a chegar e depois a segunda equipe que veio resgatá-los, né. E o Professor X o tempo todo acompanha telepaticamente o confronto e aí ele orienta a equipe no sentido daquilo que vai ser a derrota de Krakoa. Então o Professor X vai orientar os X-Men a combinar seus poderes, né, de uma maneira bem intensa, mas principalmente os dois principais poderes a ser utilizados são os de Polaris e Tempestade, e com a alteração climática e as anomalias magnéticas eles vão, durante um período, anular a gravidade sobre a ilha de Krakoa. É claro, os X-Men fazem isso partindo da ilha já com a ajuda do Anjo, em uma grande embarcação de gelo criada pelo Anjo, né? Assim, uma espécie de jangada de gelo, onde também os X-Men depois vão ter o Pássaro Negro, né? O Pássaro Negro que foi engolido pela ilha vai ser devolvido, pouco antes eles vão conseguir resgatá-lo para poder fugir, depois de derrotar a ilha. Mas com essa anulação do campo gravitacional sob a ilha, a rotação da Terra é intensa, é muito veloz, a ilha é arremessada na forma de um meteoro e só vai retornar depois à Terra durante os eventos de Gênesis Imortal. E aí trazendo vários dos segredos que eu citei aqui, mas que eu não revelei nesse vídeo. Mas isso, até esse ponto aqui, conclui o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, mande para aquele seu amigo, coloque naquele grupo do WhatsApp ou do Facebook sobre super-heróis, sobre X-Men, sobre quadrinhos. Nos ajude a proliferar o canal, a espalhar o Fator X por aí. Eu agradeço muito quando vocês fazem isso. O canal aí está beirando os 570 inscritos, talvez já tenha até atingido enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui. No mais, agradeço por você ter assistido o nosso vídeo até aqui e até a próxima.